Olá, pessoal. Aqui é o Ulisses Pereira, do Mundo SAP. Estou com um amigo meu, diretamente da Alemanha, o Thomas. Ao Thomas, vivo. ao vivo, ao vivo. E aí, que horas são aí, Thomas? 10 horas da É, noite, né? isso, 10 horas da noite. Aqui no Brasil ainda é 5 horas da tarde, mas o Thomas está fazendo essa gentileza aí de vir falar com a gente. E o Thomas tem uma Tá certo. história bem interessante com relação ao SAP. Ele vai compartilhar com a gente um pouco dessa história, né? Mas basicamente ele jogou vôlei por bastante tempo, depois já começou a conhecer o SAP e motivou ele a entrar nessa carreira. Mas então, Thomas, conta um pouquinho quantos anos você tem, como que você descobriu esse SAP e como que você iniciou nessa carreira SAP. Tá bom, beleza. Então, boa noite, schönen guten Abend da Alemanha. O meu nome é Thomas Halsmann e, por favor, Ulisses, o meu português não é mais o melhor. Gente, também, vocês me desculpem, me interrompe se não dá para entender, tá? Então, Tá ótimo. meu nome é Thomas Halsband, sou alemão, tenho 43 anos, moro aqui no coração da Alemanha, no meio do nada, mas na Alemanha. E é, sou casado, tenho dois filhos, o Miguel de 9 anos e a Cecília de 5 anos. E os três, a minha esposa Ana Cláudia, o Miguel e a Cecília, são brasileiros. Os meus filhos são curitibanos e a minha esposa é paulista. E por isso a gente também se conhece, né, Ulisses? Porque as crianças nasceram em Curitiba e eu morei por quase 15 anos em Curitiba e voltei para a Alemanha 3 anos e meio, 4 anos. Tá. E aí, como eu cheguei a esse mundo SAP? É, bem cedo, né, Ulisses? Eu estudei, enquanto eu estava jogando vôlei, eu estudei. E você chegou a ser jogador de vôlei profissional? Sim, sim, eu ganhei a minha vida com isso, né? Mas isso foi somente três anos na primeira divisão aqui na Alemanha. Joguei também um pouco de vôlei de areia. Foi uma época bacana, Mas mas a gente você chegou a também. participar de alguma Olimpíada, alguma. Não, 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 não. É, o máximo que eu joguei foi numa seleção da Alemanha sub-21. Aí eu joguei 2 torneios e foi isso. Aí É a velha fantástico. história, né? Você se machuca bem cedo e uma carreira acaba, né? Não, mas como não é 100% profissional, o vôlei aqui, eu acho que no Brasil é a mesma coisa, é, a gente usa o tempo para estudar, e aí foi para a faculdade, e eu comecei com a faculdade já em 94, então faz tempo. E 94 foi o início do R3 da SAP, assim, os Uhum. primeiros anos. Eu já tinha um pouquinho, mas ainda estava aprendendo a andar. E eu tinha a chance que o meu curso estava direcionado já para essa área. Era uma matéria, mas o curso inteiro era só uma matéria na grade? É, o curso era para formar profissionais na área. Então, quem saía do curso era consultor. O objetivo era ser consultor de SAP na época. Era uma iniciativa da SAP, aqui na Alemanha também, para criar mão de obra. E Aham. a gente tinha, na época eu nem realizei, mas a gente tinha como professor um dos caras responsáveis pelo Material Management, MM. Aham. E, e aí, desculpa, mas isso foi o primeiro contato, a primeira vez que eu abri um pouquinho mais os olhos. Tipo, Deu, quebra-gelo, deu- acabou que foi. cortou um pouquinho. Você falou que foi a primeira vez que você abriu mais os olhos, daí cortou um pouquinho.
tá, abri os olhos e me interessei mais pela área, porque com 19 anos você, pelo menos aqui na Alemanha, ainda não tem uma boa ideia para onde você vai, tá? Na tua vida profissional. E aí foi a primeira aula desse curso que o professor recebeu a gente. A gente estava sentado num auditório e a primeira coisa que ele falou foi: vamos fazer o seguinte, todo mundo fecha os olhos. Tá. Aí eu falei, vou fazer, né? Vou fechar os olhos. Aí a gente fechou os olhos e ele falou, tá, e agora vocês imaginam o seguinte, todo mundo na sala, na mesma idade, 19, 18 anos, fecham os olhos e Crianças ainda, né? crianças, imagina, aonde vocês vão estar daqui em 10 anos? Imagina vocês sentados numa BMW 320, tá? Vocês estão imaginando e todo mundo de olhos fechados. Eu estava espionando. E aí uma esposa muito super bonita ao seu lado. Aí eu vi como as pessoas estavam virando a cabeça para a direita e todo mundo, e duas crianças atrás sentados, né? Aí quem gosta ou quem gostou dessa ideia, dessa visão, levanta a mão, por favor. E aí eu senti é, essa ansiosidade, essa coisa, sabe? Eu olhei e todo mundo estava, né, com a mão para cima. E o que ele falou, eu nunca vou esquecer. Por isso eu nunca esqueci essa história também. Ele falou: tá bom, então, se você está levantando a mão, por favor, saia da sala, porque eu não quero perder tempo com você. Porque quem vai apostar no SAP não vai ter essa vida. Ele vai ter muito mais. Eu quero que vocês comecem a pensar grande. Isso foi um primeiro baque, assim, que eu nunca mais esqueci. Aí todo mundo ficou quieto, porque a gente nem conseguiu mencionar o que ele estava falando nessa época. Ele, em seguida, falou: vocês agora vão vender tudo que vocês têm, vocês vão comprar ações da SAP. Todo o tempo que vocês têm, vocês vão investir no estudo. Você comprou ações da SAP, Thomas? Eu cometi o erro e apostei numa outra tecnologia na época. eu também não comprei as ações, não. Mas tudo bem. Isso é passado. Isso é bem passado, assim. Tá, não, mas assim começou, né? Mas então você começou basicamente na faculdade. E depois você veio para o Brasil, conheceu sua esposa, e como que foi a sua primeira. Como você pegou para a mente para trabalhar com SAP? Tá, ok. A minha intenção no Brasil, como eu estava formado na área, foi trabalhar com SAP logo no início. Porém, o mercado de trabalho no Brasil e na Alemanha são bem diferentes. Aqui você se qualifica com a sua formação, com a tua faculdade para uma atividade, para uma carreira profissional. No Brasil, o que principalmente no ramo SAP conta mais é experiência profissional ou assim, não vale tanto A a formação, mas formação a bagagem o acadêmica. cara tem, né? Isso. A experiência prática na carreira. E sim. E eu estava querendo vender o meu diploma entrando na área SAP. E isso no primeiro momento não deu certo. Eles nem entenderam no Brasil o que eu estava querendo exigir deles, porque a minha exigência foi uma que eu teria aqui na Alemanha. Eu quero ganhar isso, fazer aquilo e para agora. E isso não deu certo, mas eu entrei numa empresa super interessante em Curitiba, que foi a ExxonMobil. Que inclusive ela utiliza SAP, né? Isso mesmo. E com a intenção de entrar na área SAP. E a empresa me prometeu que eu poderia, depois de uma fase
se conhecer, entrar na área SAP. Isso não deu certo, mas eu conheci um pessoal que tinha a mesma ideia. Inclusive, nós dois conhecemos bem essas pessoas, o Volney. E aí, esse Volney, ele me mostrou como entrar de verdade, porque eu não apostei mais na carreira dentro da ExxonMobil. Eu queria entrar na área SAP e no Brasil tinha a época de formação de consultor pela certificação SAP. E ele fez essa certificação, saía da ExxonMobil e entrou numa consultoria de Curitiba. E aí eu falei, é assim que funciona. Eu entrei, fiz a mesma coisa, me formei me certifiquei como consultor de FI, bati um papo com algumas consultorias e entrei assim na consultoria de SAP. E no primeiro dia de trabalho encontrei você, inclusive. Que bom! Eu acho que isso foi em 2010 que você entrou ou 2011? Não, foi 2009. 2009, né? Então eu era consultor FI recente também, né? Que eu tirei minha certificação em FI em março, estava no meio do projeto positivo. Isso E mesmo. depois fui para o escritório, comecei alguns projetos, comecei a viajar bastante. E já acho que antes da metade de 2010 eu já estava começando a equipe de desenvolvimento de produtos, né? Sim, Que, sim. que depois você acabou fazendo parte também dessa equipe, né? Por 2 momentos. Isso Mas mesmo. então você chegou a tirar a certificação fora do mercado e daí que isso aí abriu portas para você entrar no mercado SAP. Sim, sim. Na época, eu não sei, posso imaginar que agora ainda há uma coisa parecida, uma porta de entrada muito forte para mostrar, eu sei, eu já vi, eu já mexi, eu sei as funcionalidades básicas do SAP, abre as portas assim, abriu pelo menos as portas para mim. Existe uma abertura ali, principalmente para quem faz a academia e tem a certificação, só que como você mesmo comentou, o Brasil ele vai muito na experiência que a pessoa tem e não Sim, simplesmente no título que a pessoa tem. Não sei se é uma característica, até porque a educação aqui no Brasil não é tão boa quanto em outros países, mas existe isso, é muito mais pela experiência do que pelo título. Mas, com certeza, até escrevi um post recente falando se vale a pena ou não fazer academia. Depende do caso. Eu fiz 3 academias, para mim valeu a pena. Senão, eu acho que se eu não tivesse feito academia, eu não tinha entrado na carreira. Mas tem muitas pessoas ultimamente que fizeram academia, mas não conseguem entrar. Mas provavelmente uma das coisas que favoreceu você para entrar é que você tinha inglês, né? Você tinha, lógico, o SAP é alemão, mas acaba que você não trabalha com ele em alemão, né? Senão ninguém ia entender nada, a não ser o Thomas e alguns outros alemães. Mas o que acontece é que você provavelmente entrou como júnior, né? E foi crescendo na carreira. O que acontece, muitas vezes essas pessoas que não conseguem entrar, às vezes elas não dão esse passo para trás para depois dar vários passos para frente. Que foi o meu caso. Eu não entrei como um funcional, entrei como um desenvolvedor, porque toda a minha bagagem era desenvolvedor, eu tinha algum conhecimento de negócio no sistema que eu trabalhava, mas era muito pequeno para eu já entrar como um consultor funcional. Então eu dei um passo para trás, inclusive financeiramente, né? Comecei a trabalhar com um valor menos do que eu ganhava para conseguir entrar e rapidamente eu consegui recuperar isso. Né? E esse talvez tenha sido o que aconteceu com você também. Oh. Isso foi um momento porque esse passo para trás foi o que aconteceu já quando eu entrei na ExxonMobil, que
eu estava com um faturamento, eu estava feliz com o meu faturamento que era muito pouco no início, mas aí eu vi que os meus colegas de trabalho eram engenheiros recém-formados, eram gente muito inteligente, muito esforçados, e eles ganharam a mesma coisa. Então, isso me ajudou de ficar contente com o que eu tinha. Mas quando eu conversei com os consultores da área SAP e pessoas que trabalhavam com isso, inclusive com o contador que fez a nossa declaração de imposto de renda, que sabia, me contou, o teu desenvolvimento de faturamento vai ser esse nos próximos 3 anos. Aí eu também vi o dinheiro, preciso admitir isso. De repente, eu quadripliquei o meu salário em poucos meses. E quando eu vi isso, porque isso foi o que a consultoria onde trabalhamos também, eles chamaram a gente assim, tipo, olha o que você pode ganhar aqui conosco. Uma planilha com desenvolvimento de renda. Isso me chamou também. Mas isso, na situação, foi realmente também importante. Inicialmente, eu tinha outra motivação. Era o assunto, a matéria, o sistema, o que você pode fazer. Mas no momento, quando eu mudei para a área SAP no Brasil, aí preciso admitir, me motivou também de ganhar muito mais do que eu ganhei antes. Uhum. Hoje, quando a gente entrou lá, eu entrei em 2008, né? Você entrou em 2009, existia um boom de SAP e tem muita gente que fala que se ganhou mais dinheiro no passado do que se ganha hoje com o SAP. O que eu acredito? Eu vejo, eu realmente ganhei bastante dinheiro nessa carreira, soube poupar, que isso é importante para você ter uma segurança para fazer as transições que você necessita. Só que pessoas que começaram, teve gente que começou comigo lá atrás, teve gente que ganhou muito mais dinheiro que eu, e teve gente que ficou estagnado. E normalmente essas pessoas que ficaram estagnadas são as pessoas que não focaram no seu autodesenvolvimento dentro da carreira. E uma coisa que eu vejo é que quando você foca no teu autodesenvolvimento na carreira, o SAP, o tanto de informação que você consegue absorver, o tanto de conhecimento a mais que você tem, é proporcionalmente ligado ao seu faturamento. Quanto mais você sabe, mais você é valorizada no mercado, diferente de algumas outras profissões. Isso é uma grande vantagem de se trabalhar com SAP, né? Além de toda a flexibilidade que tem de possibilidades de carreira, né? Então, eu estava conversando com a Cristina e com o Luiz a semana passada, né? Eles trabalhavam no Brasil, foram para a Bélgica, trabalharam em N países e agora estão retornando para o Brasil e com certeza vão conseguir se alocar num lugar que vai ter um rendimento muito bom também. Né? Então, essa flexibilidade, você mesmo aprendeu o SAP no Brasil, foi para a Alemanha e está tendo um retorno bom. Então, por exemplo, um médico, para você sair operando cabeça aqui no Brasil para operar a cabeça na Alemanha, vai demorar algum tempo, validando diploma. Um advogado nem se fala, né? Talvez tenha que fazer uma outra formação para conseguir trabalhar naquilo que você tem aquela habilidade, né? E com o SAP não. Né? Você consegue essa flexibilidade. Lógico, não é todo mundo que quer morar em outro país, só que essa liberdade geográfica acontece no próprio Brasil. Quantas empresas utilizam o SAP que tem aqui? Se você quiser trabalhar em Manaus, você encontra uma empresa SAP que trabalha em Manaus. Né, que está lá em Manaus. Se você quer trabalhar no interior do estado, né, no meio do estado de São Paulo, no meio do estado do Paraná, tem empresas SAP que também estão nesses lugares. Então você consegue adequar a sua vida e o seu momento de vida e vai conseguir um emprego que vai te pagar bem, tá? Talvez não seja o melhor, mas também não é o pior, mas você vai ter uma vida boa, né? Trabalhando num negócio que você sabe. Essa flexibilidade eu acho muito fantástica. Sim. E você me perguntou o que significa, o que fez o SAP na minha vida, e é isso que você disse agora, me deu a liberdade de
eu consegui me transferir, eu consegui me mudar para cá com facilidade, né? Como você disse, que em poucas outras profissões você teria isso, porque você consegue aplicar o que você aprende no Brasil 100%, não 100%, mas você consegue assim vender facilmente 70% do que você faz no Brasil também em qualquer outro país. Você estudou muito localização Brasil, né? A gente não contou essa parte da história. Deixa eu até. O Thomas começou comigo no projeto SIAP. Foi no projeto SIAP que você começou em produtos, Thomas? Isso mesmo, a gente exatamente foi o SIAP. Isso. Então foi em 2010 ali para 2011, né? E era todo mundo louco porque não sabia como o projeto SEA, para quem não sabe, é o controle do ICMS sobre ativo permanente, e apareceu um bloco novo dentro do SPED fiscal, que era o bloco G, e tinha que construir aquilo do zero. Você tinha que ler um manual e construir. O Thomas foi uma das pessoas que arquitetou ali, começou a fazer o trabalho, depois eu acabei assumindo parte do trabalho, ele foi para outra locação. E depois você acabou retornando ainda para produtos, né? Quando eu saí, eu te indiquei e você retornou, ficou um bom tempo ainda, né, Thomas? Fiquei. Isso foi também uma questão que, como é flexível, porque na época, no início, você e eu, a gente bateu muito perna, né? A gente foi para o cliente, fizemos projetos fora. É muito gostoso. Eu amei, eu amo. Eu queria até, numa outra fase de vida, repetir isso. Porque Uhum. é muito gostoso viver, trabalhar muito. Pode ser bem gostoso, eu adorei ficar no cliente. Só que aí nasceu o meu primeiro filho e a escolinha reclamava, chegou em mim e falou: olha, o teu filho está passando mal, e a gente está com certeza que é porque você está muito ausente na vida dele. E aí acabei com as viagens, consegui, graças a Deus e graças à situação da nossa consultoria, uma vaga que eu consegui ficar alocado por um bom tempo em Curitiba. Então, num lugar só, como está agora também. Eu estou consultor in-house e consigo ficar um bom tempo em casa. E o SAP te dá essa oportunidade de explorar e fazer o que você gosta de fazer. Assim, a partir de um certo momento, você consegue fazer muitas coisas. E nesse momento eu estou falando, você pode trabalhar num outro país. Eu trabalhei por muito tempo daqui, atendendo o Brasil. Não importar aonde você está. Eu queria, senão, depois, quando os filhos estiverem maior, a gente poderia voltar ao Brasil, atender a Alemanha ou morar em qualquer lugar do mundo, trabalhar com SAP, não importa onde você está, na maioria das vezes. E isso te dá. Eu poderia Tem, continuar a explicar melhor o que eu acho dessa liberdade, porque tem vários aspectos. Então, mas isso aí é só você querer, né? E procurar. O que muitas vezes eu vejo é que as pessoas não procuram as oportunidades, né? Estão num lugar e acabam se acomodando com aquela situação e não procuram. Mas uma das coisas que eu achei mais fantástica também quando eu fui trabalhar com SAP, isso em 2008, foi que eu vi pessoas com cabeça branca, coisas que eu não via na área de tecnologia. Eu falei, olha que legal, esse cara tem cabelo branco, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu tô, quase não tenho cabelo. Então, a longevidade de um profissional SAP, ela é grande porque ela é diferente de às vezes, você está trabalhando com essa molecada, com essas tecnologias que mudam a toda hora, não que a SAP também não muda, ela também muda, mas ela tem uma base muito sólida, né? E essa base muito sólida não é fácil de se aprender, e quando você aprende, você é valorizada no mercado. Por isso você consegue criar aí cabelos brancos, né, e ainda ser valorizado. Isso é uma coisa muito importante também. Eu não sei como que é aí na Alemanha, mas provavelmente é assim também, né? Quantas cabeças brancas não tem trabalhando com você?
bastante. Aí eu estou com os meus 43 anos aqui, assim, na divisa. Daqui um ano eu vou fazer parte da metade mais velha Aham. da nossa área, mas ainda não estou. Então, mas aqui também o SAP começou mais cedo. Então, eu tenho vários colegas de 50, 60 anos que se aposentam agora com 30 anos e 35 anos de SAP que começaram com R2, que tem uma experiência, uma carga incrível, né? Sim, a gente procura jovens. Então, a última vaga de consultor SAP FI que a gente tinha, a gente demorou 1 ano e meio, 2 anos para conseguir um profissional, porque não é fácil. E estamos procurando jovens e quase não tem. E vocês procuram jovens também de outros países ou só alemães? Eu estou batendo perna para que a gente considere também profissionais de todos os cantos do mundo. No SAP ainda não conseguimos, mas também tem um requisito que ainda é complicado, mas é particular aqui na Alemanha, que é o idioma alemão, que Uhum. as empresas alemães são relativamente tradicionais e você tem que saber um pouquinho de alemão. Mas em outras áreas a gente já está com indianos, com chilenos, e conseguimos um visto de trabalho para eles e eles se viram com o inglês que tem. Né? Uhum, entendi. Aí é suficiente. O próximo passo vai ser que essa área também se abre para o pessoal, para profissionais do mundo todo. E deixa eu marcar uma coisa, Thomas. Quando você fez os processos de recrutamento, até mesmo para entrar na consultoria, na primeira vez no Brasil, e quando você foi entrar aí na Alemanha, o que você tinha como característica do Thomas que mais chamou a atenção nos recrutadores? É, eu acho, porque eu fiz a minha entrevista com a Vanessa Pelissari na época, né? Uhum. E ela me contratou. E eu tenho certeza que ela me contratou porque eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir qualquer coisa. Eu também, antes não era isso, mas eu adaptei uma, tipo uma metodologia. em, eu, eu falei pé no chão, transparência. em, e eu, eu estive bem franco com ela e falei, olha, eu tenho a academia de SAP, mas na verdade eu não sei muito, eu não vou render no primeiro mês tanto, né? Mas eu vou fazer né? O que você precisar de mim, eu vou fazer, eu vou atender. Eu quero aprender, eu quero fazer a diferença. Eu lembro que eu falei, eu não quero somente ser consultor, eu também estou interessado em gerenciamento de projetos, e tudo isso é interessante para mim. Eu comecei, eu acho que já comecei a me emocionar na frente da minha futura chefe, né? Quando eu falei, não, eu quero fazer tudo isso, né? Mas desculpa, na época eu nem sabia falar português, bem pior do que agora, tá? E deu certo, né? Eu acho que o meu entusiasmo, a E a sua minha, vontade de aprender, né? sim, isso eu acho que ela comprou e apostou em mim. Não sou um high flyer, né? Como se fala assim, eu não sou o cara mais inteligente, mas e o que acho que o que faz a diferença, o que a empresa também valorizou, eu ouvi isso várias vezes dessa consultoria, foi, tá, entendemos, você tem você tem as suas dificuldades, mas você cai e você sempre levanta e tenta de novo. Aí o meu primeiro projeto foi um desastre. Na área de produtos eu comi muita bola, mas
eu sempre levantei. Né? Eu caí várias vezes e aí eu sempre ganhei chances. Existe um conceito novo agora, que não tão novo, de alguns anos já. Muito se falou da pessoa resiliente, né? Que a pessoa resiliente é aquela que ela toma porrada e volta, né? Mas tem um conceito novo agora que é do antifrágil. O antifrágil é diferente do resiliente, porque o antifrágil é o contrário do frágil. O frágil ele se quebra fácil. E uma coisa que é robusta, ela não se quebra. O antifrágil, ele deforma, né? Mas essa deformação transforma ele em uma pessoa e alguma coisa melhor do que ela era. Ele continua deformado, ele não volta para o estado anterior, que é o caso do resiliente. O resiliente, basicamente, ele toma porrada e volta para onde estava. Né? O antifrágil não, ele toma porrada e volta melhor do que ele era. Ele absorve aquela deformação. Aquela deformação, ela não é ruim, ele absorve ela e transforma ela numa coisa boa para se tornar alguém em alguma coisa melhor. Então, esse é um conceito interessante. Quem quiser ler o livro Antifrágil, recomendo, na Cintalab. É um calhamaço desse tamanho, assim, 700 páginas, mas vale a pena, assim. É bem interessante o que ele fala. E outra coisa, Thomas, nessa sua jornada ali, lógico que você já respondeu a quarta pergunta que eu ia fazer, o que eu sabe, já transformou na sua vida profissional, que a gente comentou que é fantástico. Mas eu tenho uma outra pergunta, quais são as principais competências que uma pessoa precisa ter para se desenvolver como um bom profissional SAP? A gente já falou ali dessa vontade de aprender, né, dessa saber que vai tomar porrada e vai conseguir, tem que se reerguer, né, e se reerguer de preferência melhor do que estava, mas alguma outra competência que você destaca que um profissional SAP precisa ter? Certeza absoluta que você não é técnico e você não é do business, você não, por exemplo, a gente como consultor de FI, a gente não é contador e a gente não é programador, a gente é os dois, né? A gente tem que dominar o processo contábil, fiscal, temos que entender as pessoas e temos que ter uma noção técnica também. Então, essa interdisciplinar, essa coisa que você tem que pensar em várias dimensões, agir em várias dimensões, isso é necessário e isso é o que eu gosto de fazer. Eu não sou nem um bom programador, eu também não sou um excelente contabilista ou controlador, ou sei lá, mas eu gosto das duas áreas, e a terceira área é você não consegue somente olhar para o teu código, para o teu produto, você tem que ter no foco o seu cliente, uma pessoa, você tem que ter essa habilidade de comunicação, porque no final do dia você ajuda uma pessoa ou pessoas, e na área de informática, essa pessoa é muito rara. Então, comunicação, segurança, claro, isso é sobretudo, mas essa habilidade de comunicação e ser não tão técnico e não tão tanto especializado em uma área, mas Se atender colocar no lugar do cliente também, né? O famoso empatia. Sim, sim, porque tem excelentes consultores que não sabem, que conhecem o SAP, que conhecem tudo sobre o SAP, mas não conseguem explicar isso para o cliente. Aí eu não consigo usar essa pessoa no projeto. Né? Então, mas isso é um desafio que é uma inspiração, é uma motivação para mim. Eu gosto disso. Eu consigo, hoje eu trabalho com o mundo todo, eu trabalho com chinês, com americano, com todo mundo, eu trabalho com
donos de empresa, assim como com ajudante na contabilidade. Todos esses são os meus clientes, e eu adoro essa parte dessa comunicação. Sim, então você não é especialista, você é geralista, né? É generalista, né? É, generalista, é isso mesmo. Generalista, não, fantástico, Oh, fantástico. E nessa trajetória, hoje você é um consultor sênior aí, né? E nessa sua trajetória de júnior para sênior, que comportamentos você identifica que diferencia uma pessoa júnior de uma pessoa sênior? bem, eu ainda não me considero de sênior porque tem tantas coisas para aprender, mas É que aí tem muito dinossauro também, né? O pessoal que começou no SAP quando lançaram, né? mas na verdade eu acho que para ser um bom consultor, você já, logo no início, você mostra justamente essa habilidade de correr atrás das coisas, e aí a diferença faz depois a experiência que você adquire ao longo da sua história, trajetória. É uma questão de postura, então. É uma questão de postura, mas isso já você tem quando você começa, né? Então, no Brasil, eu lembro que a carreira foi muito rápida para muita gente, porque o pessoal com que nós dois trabalhamos tinha muitos exemplos que já tinha isso de casa, esse diferencial que conseguiam virar sênior em pouco tempo. Mas aí a primeira coisa talvez que você se desenvolve é o jeito como você trabalha nos primeiros projetos, como você ainda não tem tanta experiência, você está sendo cobrado quase da mesma maneira como você está sendo cobrado com mais senioridade. E aí você se desespera, porque você tem um dia para preparar uma apresentação, uma coisa né, para o cliente, e você não tem noção. Como você, né, você está muito insegura. Realmente o E SAP te tira da zona de conforto, né? sim, isso mesmo. Tira você da zona de conforto, e essa situação nunca muda. Mesmo um sênior, ele vai ser desafiado todos os dias, só que ele aprende a lidar com essa situação melhor. Ele não vai perder sono por causa desse desafio. Ele vai saber que vai dar tudo certo no final do dia, né? Se ele Ele sabe onde procurar, sabe os amigos que pode procurar, ele sabe se virar, né? Ele sabe se virar, mas isso foi o que eu percebi, que a diferença foi principalmente essa que hoje eu fico bem tranquilo, porque exatamente, eu sei aonde procurar, mas eu tenho em várias situações, o desafio é o mesmo como 10 anos atrás. Entendi. E você é um consultor SAP FI, né? O que você destacaria como posso dizer, o que seria para você um bom consultor SAP FI? Hum, Porque, tá. pelo que eu vi, tua formação principal não era contabilidade, como a minha. Não, Eu não. tinha uma formação técnica e tive que aprender de contabilidade. Inclusive, eu tinha reprovado na faculdade nas disciplinas optativas de contabilidade e acabei depois tendo que fazer uma pós em gestão estratégica, gestão contábil para suprir esse gap que eu tinha de formação. Sim. Bem, eu não sei se eu sirvo como exemplo, porque eu estou fazendo rollouts nesse momento. Os meus primeiros rollout significa a gente implanta, a gente chama isso de template. Então, o nosso SAP da matriz é nas nossas filiais. E são como pequenos instalações, né? Pequenas instalações de SAP, do início até o fim, um ciclo de projeto inteiro. E eu acho que agora é o sexto rollout que eu estou fazendo e
eu estou começando a entender melhor o SAP Standard. Então, mas de que perspectiva eu estou começando a entender do lado? Então, eu estou começando a entender os processos de negócio atrás de tudo isso. Eu preciso admitir que nos primeiros anos a gente implantou o sistema pelos best practices, mas eu não entendi o maior benefício atrás disso. Agora que eu estou discutindo com o meu cliente sobre eficiência, custos, como controladoria, para onde vão os números, como eles podem nossa, eu não tenho mais o vocabulário, mas Tem problema, tá ótimo. mas eu estou começando a entender por que estamos fazendo isso, e assim eu estou começando a ser um consultor melhor, porque antes realmente a gente olhou mais para o lado, ok, a gente tem uma caixa de ferramentas que é o sistema, e aí a gente aplica no cliente o que a gente considera interessante. E agora chegamos eu acho que isso faz a diferença entre o júnior e o sênior, de olhar além disso, né? Entendi. De poder dar uma consultoria também de negócios. E aí eu estou chegando a isso. E ao longo da minha carreira, agora de 10 a 11 anos de SAP, eu estou ampliando mais e mais a área de atuação. Então, para poder entender o que a gente está fazendo na área de finanças, eu preciso saber aonde nasce tudo isso. Então, em vendas, nasce... tudo finaliza no FI. Uhum. Vendas, produção, compras, todos trabalham para, no final, chegar na área financeira. Então, você tem que saber os processos de negócio inteiro da empresa, né, do seu cliente. E eu fiz academia de SD, eu fiz academia de ABAP também, fiz academia de MM, de controladoria, eu sou certificado em Workflow Standard, sou especialista agora em negócios intercompany, então sistemas, comunicação entre sistemas de SAP. Uhum. Tá? Não E parou, não ficou parado, né? Se desenvolvendo o não, tempo todo. sim, sim, sim. E eu mexo com TRM, FSCM, eu tenho a possibilidade de mexer com tudo, e isso, cada coisa que você faz a mais te deixa entender melhor a base, né? A tua competência principal, que ainda eu sou consultor de FI, mas agora com uma visão mais ampla, né? Com certeza. Bem, a gente já está chegando no final da entrevista, eu não vou. Você tem que. Daqui a pouco as crianças acordam aí. Mas uma última pergunta, Thomas. Sim. Se você quisesse deixar um único recado para quem está querendo entrar nesse mercado de trabalho SAP, qual seria esse recado? Vai com tudo, né? Investir tudo, Acelera. acelera, né? Porque, nossa, abre as portas para muita coisa. É interessante. Não importa qual é o seu lado forte, você vai encontrar o teu campo de atuação. Tem espaço para todo mundo, mas vai com tudo, né? Não desista. Compra as ações da SAP. Pense grande, pense aonde você vai querer estar daqui em 10 anos. Eu agora estou com uma BMW 320. O meu professor. Tá? Ah, muito bom. Não, Uma na mulher verdade é bonita outro. e dois filhos. E para mim é mais importante do que ter uma Porsche, porque ele queria que a gente andasse de Porsche, né? Porsche, Mas Porsche não dá para colocar as crianças atrás, né? pois A não é, ser que ele não, coloque um Cayenne.
Pois é, ele queria mais o consultor que investe tudo, e isso é uma coisa que é para tudo que tem o seu tempo. Eu não tenho a mesma opinião do que o meu professor. Tem uma época que você pode investir tudo e pode viajar, mas a área SAP também te dá a oportunidade de desacelerar por um tempo. Você não desvaloriza nessa época, você mantém e, além disso, talvez também até consegue valorizar. E depois de um período, por exemplo, agora eu vou ficar com a família, tenho o meu trabalho de 35 horas e Isso é bom, hein? posso estar em casa por muito tempo. E daqui em 10 anos eu vou acelerar de novo, vou querer entrar na consultoria e eu vou trabalhar, sei lá, ao invés de 35, eu vou trabalhar 60, 70 horas porque eu gosto, porque eu posso, né? Porque eu consigo. Mas aí vai, vai com tudo, meu amigo, mas família em primeiro lugar. Com certeza. Bem, então, mas eu queria agradecer muito a sua gentileza. Acho que o Thomas é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Muito É, obrigado mesmo isso, pela sua disponibilidade. Está aí, já são quase 11 horas da, ou já são 11 horas da noite ali. Então, desculpa, muito gente. obrigado mesmo, Thomas. Eu acho que esse teu depoimento aí, tua lição de vida, né, de focar no teu desenvolvimento e correr atrás daquilo que você quer, vai inspirar muita gente, né? Então, só fica parado quem realmente quer. Quem não quer, corre atrás daquilo que está buscando. Muito obrigado, Thomas. Um Obrigado a abraço. vocês. Um abraço.